Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então estamos aqui com a nossa playlist de revisão para FGV. Vamos ver aqui uma questão aplicada para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ah, a prova foi aplicada no ano 2022. A questão fala o seguinte: um sistema trifásico equilibrado do tipo estrela-estrela a três fios teve uma das cargas ligada à fase alterada. Em decorrência dessa alteração, surgirá uma. Então, primeiro, nós iremos fazer até uma pequena interpretação de texto aqui. Ó, um sistema trifásico. Então, estou falando de sistema trifásico. E a questão me afirma que esse sistema trifásico ele é equilibrado. Então, é um sistema trifásico e equilibrado, do tipo estrela-estrela, ou seja, a fonte é ligada em estrela e a carga também é ligada em estrela. Há três fios. Então, lembra que o sistema estrela ele tem o centro pode ser aterrado, né? Pode ser aterrado. E ali é onde há o aparecimento no centro, o centro da estrela, o aparecimento do neutro. Mas nesse caso aqui, ó, é a três fios, então eu tenho só as três fases sem neutro. Então, sem o centro, estrela está aterrado. Teve uma das cargas ligada à fase alterada. Então, na carga, a carga antes era equilibrada. Só que uma das cargas, o sistema trifásico, uma das fases, a carga foi alterada. Então, agora eu tenho, quando houve alteração aqui da carga na fase, então eu estou trabalhando com um sistema desequilibrado. Da seguinte maneira, veja aqui um desenho. Eu tenho aqui em azul, né, a minha fonte, e em vermelho a minha carga. Então aqui eu coloquei um transformador, né, podia ser um gerador, e tem aqui a carga. Cada fase alimenta, conecta uma fase da carga. Só que o centro estrela aqui, que é o neutro, não está aterrado. E antes o meu sistema era equilibrado, ou seja, ZA, a impedância da carga A era igual à impedância da carga B, e era igual à impedância da carga C. Então aqui havia um equilíbrio. Só que no segundo momento, uma das fases foi alterada. Vamos dizer que uma das fases foi alterada. Então, quando eu alterei uma das fases, aqui a carga de uma das fases, e agora o equilíbrio não é mais mantido. Então, quando eu altero aqui o valor de uma das cargas, agora eu tenho um sistema desequilibrado. E é nesse momento, né, que ocorre o desequilíbrio das cargas, é que vem a pergunta. Então, em decorrência, né, do desequilíbrio das cargas, em decorrência dessa alteração, surgirá uma. Então, letra A, variação do valor do somatório das correntes de linha, variação das tensões de fase da carga, variação da tensão de fase da fonte, variação das tensões de linha e tensão igual à da fase entre os neutros do sistema. Então, galera, no momento em que ocorre o desequilíbrio da carga, haverá aqui uma diferença. Então, se eu tivesse um multiteste e eu conseguisse medir aqui durante o equilíbrio, aqui vamos dizer que tem um voltímetro, e
Vamos medir aqui os dois centro-estrelas. A tensão medida pelo meu voltímetro será 0. Assim que ocorre o desequilíbrio de tensão, ou desequilíbrio de carga, haverá também o aparecimento de uma tensão aqui entre os nêutrons. Mesmo eles não estando interligados, eles não estão interligados, mas haverá agora uma diferença de potencial entre os nêutrons. Tá aqui, ó. Uma diferença de potencial entre os nêutrons. Os nêutrons também ficarão desequilibrados. Então, aqui entre os nêutrons haverá o aparecimento de uma tensão elétrica. Então, vamos lá. A variação do valor do somatório das correntes de linha? Não. Variação das tensões de fases da carga? Variação das tensões de fases da carga? Não. Vamos deixar aqui, ó, a variação das tensões de fase da carga. Então, vamos deixar ela, na verdade, aqui anotado. Pode ser, né? Porque quando eu tenho um valor diferente aqui no meu ponto estrela, as tensões aqui, ó, de cada fase, ZA, ZB e ZC, agora serão que diferentes. Quem é diferente? Haverá uma diferença nas tensões de fase. Então, como há um desequilíbrio das cargas, devido ao desequilíbrio das cargas, haverá agora o aparecimento de tensões também de fase, ó, as tensões da fase VA, VB e VC, agora não são, ó, não são equilibradas. Então, se elas não são equilibradas, haverá aparecimento de um potencial aqui no meu centro estrela. Então, eu não posso mais afirmar, quando há um desequilíbrio de carga, que a mesma tensão da fase A é a tensão da fase B e da fase C. Então, as tensões agora entre VA, VB e VC agora serão diferentes. Então, variação das tensões de fases, ó, de fases da carga. Variação da tensão da fase da fonte. Não, então, a fonte ainda está equilibrada. Aqui, erro na C. Variação das tensões de linha. Então, variações da tensão de linha, não. O que vai variar ali são as tensões das fases. Tensão igual a da fase entre os nêutrons. Então, tensão igual a da fase entre os nêutrons do sistema. Então, ele está falando que a tensão aqui na fase A, por exemplo, ou na fase B ou na fase C, só se o desequilíbrio fosse tão grande para provocar, né? Mas nesse caso não. Ainda teremos um desequilíbrio, mas não o suficiente para a tensão entre o nêutron da fonte e o nêutron da carga. Isso não é suficiente para elas serem iguais à diferença de tensão aqui das cargas. Então, a letra E também apresenta um erro. Ele está falando que a tensão da fase será igual à diferença de potencial ali dos nêutrons. Não, vai haver, né, uma diferença de potencial.
mas posso dizer que a tensão aqui no neutro da linha, do transformador, né, da fonte, ali não é igual a tensão do neutro da carga. Então, também está errado. Então, eu tenho agora a certeza que a letra B, né, a letra B está correta. Então, a letra B é a resposta correta. Ou seja, o desequilíbrio daqui da minha carga também fará com que apareça aqui, ó, diferentes tensões nas fases da carga. E também, ó, os meus neutros agora estarão submetidos a uma diferença de potencial. Beleza, galera? Então, aguardo por vocês na próxima questão.